É o seguinte, isso aqui eu vou passar principalmente para quem já está num segundo vestibular, num terceiro vestibular. Isso serve também, pessoal que está aqui na live, pô, professor, eu não faço medicina, estou em concurso, numa outra prova, serve para você também. Mas para o pessoal da medicina, que já está indo para um segundo vestibular, uma segunda prova, isso vai ajudar você. São 4 segredos essenciais. Você que está começando, pô, professor, eu estou vendo esse vídeo agora, estou começando agora a estudar para medicina. Já olha o que eu vou te falar aqui e já começa a criar uma estratégia que vai servir também. Tá? A primeira coisa é o seguinte: quantas provas você já fez? Isso é uma primeira pergunta. Isso serve para qualquer coisa, mas principalmente na medicina, é quantas provas você já fez? A primeira é para formar uma base. Se você é a primeira, você tem que ter a base. Ah, eu vou fazer um vestibular. Você tem que ter a base para fazer esse vestibular, com todo o seu conteúdo. Você tem que estudar humanas, biológicas, português, redação, tudo aquela coisa. A partir da segunda prova que você está fazendo, não adianta mais você fazer a mesma coisa. Você vai ter que trabalhar as suas potencialidades. Professor Piscine, o que você quer dizer com potencialidades? Potencialidades são aqueles pontos que você está fraco e precisa melhorar. Você tem que ter essa consciência. Entenda o seguinte, quando nós falamos em melhora contínua, que é uma coisa que eu trabalho no meu método de aprendizagem, quando nós falamos nisso, nós estamos falando basicamente em encontrar pontos que precisam ser melhorados. Imagina o seguinte, exemplo de academia, eu acho que é bem simples, bem básico. Você está lá na academia malhando lá, braço, perna. De repente você fala assim, pô, tô super forte, o meu braço tá super forte, ah, mas a minha perna tá fraca. A minha perna não cresceu como eu gostaria. Mas eu vou continuar fazendo o mesmo treino. Braço, perna e tal. Não, cara, eu acredito, de verdade, não é a minha área, mas eu acredito que não vai ser isso. Você vai provavelmente continuar malhando as outras coisas, o seu braço, até porque você não pode deixar de fazer isso, mas você vai intensificar o seu treino de perna. Ou seja, você encontrou uma potencialidade, ou seja, um ponto a ser melhorado. A mesma coisa com relação à medicina. Se você está fazendo uma segunda prova, uma terceira prova, uma quarta prova, não bata na mesma tecla. Não bata na mesma tecla. E aí eu vou falar o seguinte: não adianta ficar fazendo cursinho geral. Isso não resolve. Eu sou a favor do cursinho, acho que ele é uma fonte fundamental de base para quem está começando do zero. Só que, de verdade, não adianta fazer cursinho geral quando você já formou uma base. Cara, eu já conversei com pessoas que já estão fazendo cursinho há 3 anos. Eu falo, para que você está fazendo isso aí? Eu pergunto, para que você está fazendo? Você não sente que está fazendo a mesma coisa o tempo inteiro? Ah, é verdade, hein, professor? Fala para mim. Parece que eu já sei tudo. E de fato, você teoricamente sabe tudo. Teoricamente sabe. Ah, mas por que eu vou mal na prova? Porque agora é o momento de olhar o que precisa ser melhorado. Então, se você ficar fazendo cursinho geral, você vai ficar dando mesma volta, mesma volta, mesma volta, mesma volta, mesma volta, todo no quarto ano de cursinho. Para quê? De verdade, para quê? Ah, professor, mas estou muito ruim em química. E para que você está fazendo o resto? Ah, mas você acabou de falar que eu não posso deixar de fazer tudo. Ok, mas aí você pode mudar a sua estratégia. Você não precisa seguir na mesma sequência tudo. Você vai, igual eu acabei de dar o exemplo. Se eu tenho que malhar minha perna, eu não vou ficar usando, não vou ficar malhando na mesma quantidade de perna, braço e ombro. Eu vou malhar mais a minha perna e manter o braço e o ombro malhando. Você entende? Espero que todo mundo aí que goste um pouco de exercício tenha ficado clara essa analogia, né? Porque é isso. Prefira matérias específicas e professores particulares. Minha orientação, pessoal, eu falo muito isso para o pessoal. Minha orientação: prefira professores particulares ou matérias isoladas, tá? Prefira isso. Depois de um tempo é isso que vai contar. Não é outra coisa. Aí tudo bem, você vai ficar, ah, professor, eu tô na quarta prova de medicina, tem gente que fica muito tempo, tá, pessoal? Quem tá ouvindo isso aqui fala, professor, tem gente que fica muito tempo. Eu tô na minha quarta prova para medicina e eu já tô há 3 anos com um professor de química. Aí você tem que ver com ele uma estratégia diferenciada. Mas você tá no caminho certo. Aí é uma coisinha ou outra que precisa ser trabalhada. Muitas vezes tem a ver com mentalidade, mas outras não. É muito complicado, pessoal, assim, para quem está estudando para medicina há muito tempo, ou para uma prova há muito tempo, é muito complicado porque existem vários fatores que podem acabar com o seu resultado.
desde pressão, ansiedade, medo, tudo isso conta, tudo isso entra na jogada. E tudo isso pode tirar você do seu resultado. Então toma cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com isso. Olha bem a sua mentalidade também, porque isso conta bastante. E um professor particular, um bom professor particular, ele vai te ajudar. É duro, que assim, cara, você tem que saber falar com o professor particular. Senão ele vai querer te dar aula, entendeu? E eu acho que em alguns casos é só lista de exercício que ele precisa te passar. Por isso que eu te falei que é segredo. Isso aqui eu quase nunca falo mesmo. Não foi mentira, só título, não. Eu quase nunca falo. Eu acho que listas de exercícios são mais poderosas, mas é uma visão minha como professor. Cada professor tem sua metodologia. Pode ter algum professor agora que discorde de mim e não tem problema algum. É a metodologia dele, se ele acredita em outra metodologia, eu acredito nessa, tá? De listas de exercícios. E uma forma de correção mais direcionada, uma coisa assim que eu acho que traz mais efeito. Outra coisa, faça muitas questões e encontre esses pontos que precisa melhorar. Você tem que fazer questões, para de teoria. Cara, se você está há 2 anos vendo teoria, esquece teoria, já foi, não tem o que ver. Você já está decorando as aulas, não tem mais o que ver, cara. Esquece teoria, só questão, não tem que olhar a teoria. A teoria funciona em até determinado ponto, depois já não funciona mais. E aí você tem que ir para as questões, para encontrar o ponto que precisa ser melhorado. Ponto. É isso que você tem que fazer. E por último, redação. Acho que quem tinha falado agora em pouco foi a Pri. Estava aqui no nosso chat. Eu nem consegui subir aqui o chat. Ah, caramba. Travei tudo aqui. A Priscila Diniz colocou aqui que ela tá fazendo redação. Então, assim, tem que fazer redação. Escrever, cara. Também tem um professor só para corrigir. Tá? Uma orientação, outra ali só para corrigir. Não precisa ter mais aula de redação depois de um tempo. Eu acho que isso é senso comum, né? Entre quem está fazendo vestibular. Espero que seja. Eu coloquei como segredo, mas espero que isso não seja um segredo para você. Então, esses 4 segredos aqui vão ajudar você a passar em medicina. O que você achou dessas dicas? Coloca aqui no chat, vocês que estão no chat, ao vivo, você que está nos comentários, coloca nos comentários. Professor, faz sentido, não faz? Gostei disso, não gostei daquilo, coloca nos comentários. Lembra, pessoal, quem está ao vivo, quem está gravado aqui, já clica em gostei, já compartilha, já se inscreve no canal quem está chegando por aqui pela primeira vez. Beleza?